Né, que havia uma agenda marcada no dia de ontem, mas não foi viável, né, depois por uma questão do momento, uma solicitação de espaço para trazer informações aqui à nossa comunidade por parte de Claudemir Cordeiro dos Santos, né? Claudemir Cordeiro dos Santos, que é assessor parlamentar do deputado Nilson Marcon, ele é conselheiro do Conrural aqui em Tupanciretã também, tem ex-vereador do Partido dos Trabalhadores, enfim, tem uma forte vínculo político com o partido e com os parlamentares, né? E ele nos solicitou um espaço para trazer algumas informações com relação a algumas medidas que o governo federal, que é do partido dele, está tomando nessa questão aí do leite, e também algumas emendas parlamentares que estão sendo destinadas à municipalidade de Tupanciretã através dos deputados que ele aqui representa. Claudemir Cordeiro dos Santos, bom dia, como é que está? Tudo bem, né? Bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes da Tupã. Sempre uma satisfação a gente vir aos microfones e trazer informações boas, muitas vezes também vindo colocar algumas questões mais locais, né? Mas eu acho que no dia de hoje a gente temos informação boa, né? Que bom, muito bem. Bom, tem dois temas aqui que você nos trouxe, né? Essa questão do crédito emergencial e medidas do governo. Quer começar por ela ou pelas emendas? Eu queria, assim, colocar um pouco essa questão do crédito emergencial, medida do governo também, que é um crédito emergencial do segunda leva, né, Miguel, que eu tive aqui outras vezes falando Sim. sobre a questão, através do INCRA e a SDR, recurso para os assentamentos 5.200, que é aquele recurso da estiagem, o crédito emergencial, né? Nós tivemos aí uns 2 meses atrás, o pessoal, em torno de 500 famílias receberam, né, esse valor, que são em torno de 2 milhões e 500 que entrou no comércio local. Eu acredito que o pessoal sentiu essa mudança, porque é um recurso que veio rápido e o pessoal gastar porque tem toda uma emergência da questão local aí das famílias assentadas. Então, agora no segundo momento, então o pessoal, nós já estamos organizando, inclusive o pessoal mandou toda a documentação, a gente também já está levando aquelas questões que não deu certo na receita, não deu certo algum probleminha que teve, mandar de volta e está previsto então o pessoal virem o INCRA SDR do dia 4 ao dia 7 de setembro agora. Não vai ser em todos aqueles locais que foram, porque vai ser 150 famílias, em torno de 150 famílias que ficaram para trás. Então vai ser 2 locais, ainda vai definir certinho com eles, né, para tentar reunir. A gente sabe que seria no mínimo 3, porque daí são 3 blocos em volta da cidade, aqui no Espinilinho, Fátima, Conceição, e ali Nova Aliança, e teria o Aparecida ainda, mas aí a gente vai tentar ver se coloca 2 local para que fique as pessoas se desloquem até ali, que possa, porque a coisa vai ser rápida também, porque são poucas famílias, né? Mas pessoal que não tiver ainda toda a informação que está certo lá, a sua pendência que teve na receita, encaminhou, pode nos procurar, que também a gente manda lá, organiza com o pessoal do INCA alguma pendência, para que o dia do contrato esteja certinho aqui na dependência. A própria Emater também ajuda a fazer ali. Então, assim, eu só queria colocar que isso foi uma luta aí das famílias assentadas, foi uma ação do governo federal, em parceria com o governo do estado, através da SDR, e que isso resultou, primeiro, para ajudar o agricultor, né, período de 2 anos de estiagem, e depois aquece também o comércio local, enfim, isso ajuda no conjunto. Então, é uma ação do governo federal, e que as pessoas fiquem tranquilas que todos aqueles que se enquadrar na regularização também, né, que é regularizar o lote, que até 2015, que tiver, ele vai se enquadrar, porque tem uma normativa que até 2015 ele consegue regularizar. Então, é a terceira leva, essa questão da regularização é a terceira leva, não é nessa agora. A segunda agora é pendência de receita e documentação. Então, na terceira leva, tem possibilidade daqueles que até 2015, né, estão acima do lote, eles vão entrar numa regularização e vão se enquadrar, porque o recurso é até novembro. Então, vão achar as formas para poder se enquadrar. Também queria aqui dizer que o passo a passo aí as coisas vai ser organizando, né? A questão do INCRA também, sobre essa questão de ter um projeto, organizando um projeto de estrada, de recurso para a estrada, diretamente o INCRA vai licitar para resolver problema de pontos críticos de estrada, onde é que tem assentamento. Então, essa já é uma política nova que está sendo tratada, todos os municípios, e Tupanciretã não vai ficar de fora nesse recurso também para resolver os pontos críticos. Justamente nessa questão do leite, que é o ir e vir das famílias, a questão pontual do leite, que o INCRA também tem um compromisso com as famílias assentadas e recurso federal direto para resolver essas pendências, como já veio anteriormente em outros momentos, vai ter já sendo planejado. Recentemente eu estava ligando para ver, existe um debate em todos os municípios para ver se consegue colocar mais recursos para a questão de estrada também.
Aliás, sobre essa questão do leite, você comentou conosco, comentou aqui que eu gostaria de tratar. O governo federal tomou algumas medidas para proteger o produtor local da importação de produtos, né? Miguel, essa questão do leite é uma questão, o leite é a subsistência, é a renda mensal, é o aquecimento do comércio local do Tupanciretã. Nós chegamos no momento de ter 3 milhões de reais mensal. É claro que agora caiu, né? E muitos saíram da atividade também, mas é necessário ter a medida. Agora nós tivemos vindo leite do Uruguai e da Argentina, né? Porque lá em maio do ano passado teve uma medida do governo federal, governo anterior, que pegou e liberou a importação, tirou a alíquota de taxação. Aí as empresas que não são fiel ao produtor, o produtor é fiel à empresa. Ele vende sempre, porque ele não aqui o produtor ele tem que vender, mas a empresa, eles não são fiel, né? Tem empresas que são multinacional, então eles só remanejam o leite de outros países, e aí o produtor fica chatado, que nem agora, infelizmente, nós temos aí produtores pegando menos de R$2 o litro de leite, né? Tem produtores pegando a 1,60, né? Então o que acontece? Já é uma luta já que foi feita através dos movimentos, dos sindicatos, enfim, e também uma ação aí de parlamentares comprometidos com a classe trabalhadora, com os agricultura familiar. No caso do Marcon, o Marcon entrou com uma resolução, que está na minha mão aqui, né? Um decreto legislativo aonde para sustar essa liberação e voltar a ter aquela taxação que tinha anteriormente, para que o leite que vem lá seja taxado e aí inviabiliza de buscar leite de fora e pagar mais para o produtor aqui. Então, felizmente, uma luta não só do Marcon, né, que entrou com esse decreto legislativo, mas uma luta do conjunto, onde o governo, então, decretou, então, a semana passada, né, voltando a ter uma taxa de 18%, né, para os produtos lácteos, e também uma ação direta para poder esse leite que está depositado nas grandes empresas, aí, que não está saindo muito, o governo vai comprar 200 milhões de litros de leite. Né? 200 milhões de reais vai comprar em leite em estoque da Conab, leite em pó, né? Para, claro que as ações sociais do governo que vai ter, para os programas sociais, destinar a isso aí, mas o governo vai comprar das cooperativas esse leite e vai taxar, voltou já a ter a taxação, a partir de agora já está vigorando, né? Taxação de leite de fora, e também vai fiscalizar. Né? Fiscalizar essa vinda, as possíveis entradas de leite através das empresas. Que o grande problema é que o nosso produtor muitas vezes vai achar culpado aqui e ali. O grande problema é das empresas. Se não tem comprador, não se vende. Então só vem leite de fora porque tem comprador, e as empresas sugam o produtor muitas vezes aqui. Eu compro sempre, está lá fortalecendo a indústria, está vendendo leite sempre, mas numa hora dessa eles vão querer ganhar mais dinheiro indo fora, em outros países buscar leite. Se eles não fossem comprar, não tinha quem vendia, a Argentina não vendia, nem o Uruguai vendia, né? Então o grande problema é as empresas, e o produtor, ele se reúne, as empresas se reúnem para botar preço de leite. Uma vez por mês eles se reúnem, todas as empresas, para botar preço de leite. O agricultor, muitas vezes o pecado é nosso, porque nós deveríamos também se reunir, criar grupo de discussões e botar, nós vamos vender leite, mas queremos esse preço. Se a empresa essa paga, se a outra pagar, também vamos entrar no jogo. Como eles se reúnem para botar o preço, nós deveríamos fazer esse trabalho de organização para colocar o preço do leite também. Aquela que pagar mais vai ter mais. Mas o grande problema é, no geral, né, que não se tem, chega uma época dessa, além de ter bastante leite, que é período de pastagem, enfim. Aí houve toda essa questão da taxa dos leites que vêm de fora, as empresas não sendo fiel. Mas o governo teve ação, próprios deputados que entraram com um decreto de sustação dessa resolução, e está em vigor, então o governo vai comprar. Então é uma ação concreta, né, para que nós possamos ter avanço e manter essa renda mensal do agricultor, manter o desenvolvimento local, né, que veja bem que o leite é o que aquece o pequeno comércio, ele vai, em todo, esse gasto, todo esse valor é gasto, né? E então isso é muito importante para o desenvolvimento do município, dos produtores, enfim. Foi uma ação importante do governo e o conjunto, e acredito que tem que melhorar. E vai melhorar, e não podemos sair da atividade. Esse é Claudemiro Cordeiro dos Santos, né, que está conversando conosco, assessor parlamentar, deputado Nilson Marcon, conselheiro do Conrural aqui em Tupanciretã, ex-vereador do Partido dos Trabalhadores, integrante do Partido dos Trabalhadores. Nenê, você também colocou aqui que gostaria de tratar sobre uma questão de emendas parlamentares que deputados que você representa destinaram para a municipalidade de Tupanciretã, pois não? Bom, Miguel, nós assim, é claro que todos os 11 municípios que a gente
acompanha aí, né, representando aí na base aí, o deputado Marcon, todos eles foram contemplados com recurso. E Tupanciretã, onde é um número dos municípios que a gente atende, é um número mais de habitante e da agricultura familiar, e tem um laço também, até mesmo pelo respaldo nas urnas em Tupanciretã pelo Marcon, né? É destinado a um recurso bem significativo. Nós tivemos um valor de R$300 mil esse ano, disponibilizado, então, que eu quero deixar aqui, que foi empenhado, e até era para ter entregado bem antes para o Executivo Municipal, né? Mas ontem nós colocamos já numa reunião que tivemos com o prefeito em exercício, Márcio Teixeira Dias, R$300 mil que foi empenhado agora, o município já pode fazer licitação, que é para resolver o problema ali do bairro Pedreira, né, um salão comunitário, um bairro antigo que não tem ainda um salão comunitário, né, então uma demanda e precisa se resolver, tem apenas o teto lá e precisa ter toda a estrutura de reforma. Aquele valor de R$100 mil é para colocar em volta, colocar o piso, ver o que é possível fazer, mas agora é livre, é um recurso livre, o município pode licitar e fazer direto, não é projeto diferente, é um recurso livre que vem direto nos cofres do município, né? Então está empenhado, e quando é empenhado pode fazer a licitação e depois vai ser depositado esse valor. Também ali para o bairro Gaúcho, mais R$100 mil, que é para resolver a mesma forma que o município fez da parte da estrutura, né? Lá na Pedreira fez também no Gaúcho, então nós vamos também ter esse valor que já foi empenhado, R$100 mil, mais para um poço artesiano, valor de R$40 mil lá no assentamento Conceição, e mais R$40 mil no assentamento Santa Rosa, Bolsão 3, para um outro poço. A gente sabe que é apenas esse valor para fazer o poço, o restante de comando, do que é preciso, bomba, estrutura, aí é parte de contrapartida do município. Já foi acordado isso com o Executivo Municipal quando foi iniciado o projeto, antes de inclusive vir a emenda, né? E R$20 mil ali para resolver o problema de boia e problema de umas questões mínimas ali que tem do meu assentamento na Nova Tupã ali, que tem 30 e poucos anos, sempre tem uma dificuldade, né? E a água sempre tem que ter todo dia em casa, né? Talvez dá um problema em outro, então tem que resolver para que não dê esse problema. E nós temos um outro poço lá, meio de esterpe, qualquer problema vai ter que usar aquele, mas por enquanto esse está bom e precisa resolver alguns probleminhas, então foi disponibilizado, já organizado isso com a Secretaria da Agricultura, R$20 mil para resolver esse problema ali. Então esse é um recurso que a gente anteriormente já tinha falado, agora foi empenhado, então pode licitar. E também, que ontem nós tivemos uma reunião com o prefeito de exercício, Márcio Teixeira Dias, com a coordenação dos assentamentos, né? Que é aqui dois recursos, 2 carretas basculantes, né, Miguel? Que isso para a bacia leiteira, assim mesmo estava falando com o Sandro Leite, precisa ter toda uma infraestrutura. É pouca coisa, 2 carretos, mas ajuda. Por exemplo, cada bloco de assentamento que tenha 2 carretos com ensiladeira, né? Ajuda aos agricultores. Então veio 2 blocos de dois carretos basculantes, que inclusive era para ir outros municípios, nós conseguimos em última hora, né? Foi remanejado para Tupanciretã, é recurso de emenda de bancada, o governo do estado licitou, acredito que foi entregado para vários municípios aí, de indicação de outros deputados, mas o Marcon indicou do recurso que ele indicou na emenda coletiva de bancada, ele indicou Tupanciretã, então, para 2 carretos basculantes, que já está no município, está ali na Secretaria de Obras, a gente registrou ontem, e vai ser entregue semana que vem. Então foi acordado ontem com o vice-prefeito para passar para o legislativo para aprovar a concessão de uso para os assentamentos usados, associações, né? No caso, esses 2 carretos, ficaria aqui, todos os assentamentos em volta da cidade, que são 7 assentamentos, né? Numa associação que tem no assentamento Santa Rosa, e outro ficaria lá no assentamento Nova Aliança, onde já tem um conjunto de enfenação, vai ficar junto com aquele conjunto de enfenação, pegando aqueles 4 assentamentos ali, então fazer parte. É claro que precisa mais outro carreto para acompanhar, porque, né, quando bota o trator ali, fazer fenda aqui, precisa de 2 carretos, ou seladeira precisa de 2 carretos. A gente vai lutar porque as coisas aconteçam, como no Conceição e Fátima já tem um cada local, então esses que não tem agora está sendo contemplado, né? Então aos poucos as coisas vão se andando, e é claro que tem que ter também o empenho do município para comprar uma máquina grande para poder fazer essa laje, o pessoal não consegue evoluir, ter essa velocidade rápida com a máquina grande, apenas com a geladeira pequena, mas é mais uma conquista que veio para os assentamentos, né, de emenda do deputado Marcon de bancada, e que isso vai ajudar bastante, né, aos assentados, né. Também temos um recurso de R$247 mil, que nós acordamos ontem, né, isso já é de 2022, que vai ser licitado agora também, para a compra de 8 equipamentos, né, que também já pré-discutido, pré-estabelecido já,
para também os pequenos agricultores. Entraria ali Rincão do Santo Inácio e também Espinilho Grande e outros assentamentos que não foram contemplados, que são 8 equipamentos, né? Que no momento de ser licitado, a gente também vai fazer o mesmo processo desse agora, né? Então são coisas importantes que vêm lá para o agricultor para poder ficar lá e ele não precisa aquela corremaça. Muitas vezes a secretaria tem alguma coisa ali de trator, mas equipamento tem que ficar lá no campo. Não vou mandar para cá, manda para lá, quando vê muito território grande, quebra tudo só na estrada, né? Então tem que ficar lá no campo. Aí desloca o trator para lá, ou o pessoal se ajuda, faz parceria, mutirão para fazer esse laje, enfim. Então essas coisas vão sendo organizadas. Então imagina que agora nós conseguimos só esse ano R$400 mil, né? Então, de R$400 mil para Tupanciretã. Então, é um valor bem significativo, né? Então, eu queria colocar essas questões, né, para que a gente sabe que ações do governo federal são inúmeras que estão vindo também, né, para a área da agricultura. Nós tivemos agora o Plano Safra, né, Miguel? O Plano Safra é talvez o maior Plano Safra da história, né, da agricultura familiar, da agricultura empresarial, né? Nós tivemos aí quase 500 mil, né, pegando a agricultura familiar e a agricultura empresarial do Plano Safra, e retomou o Plano Safra para a agricultura familiar, que não tinha, era tudo um Plano Safra só, agora retomou 2 Planos Safra, né? Então são 175 bilhões, né, para a agricultura familiar, onde reduziu o juro, com todo o contexto que vinha, né, reduziu o juro 1% em todas as modalidades. Então hoje, em qualquer banco hoje estão operando já os custeios agrícola, financiamento do programa Mais Alimento, tendo de juro até 3% ao ano, né? O que isso significa? Significa produzir o alimento mais barato, dar acesso e baratear o alimento na mesa do trabalhador. Então, a questão da agricultura familiar, retomando o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é fortalecer o pequeno agricultor que produz alimento, que tenha mais alimento e mais barato, então, na mesa da sociedade, né? Então, a gente sabe que isso tem ações concretas, como também, né, um valor de 350 e poucos bilhões para a agricultura empresarial, que também é importante para a questão da balança comercial, para a questão para poder produzir e ter movimentar o nosso país. Então, em contexto do governo, muito importante. Agora, essa ação mesmo, diretamente, que eu estava falando antes, da Conab, de comprar 200 milhões de leite em pó, né, é uma ação emergencial que precisa ser feita. Eu acredito que amanhã depois as coisas vão se melhorar, as empresas têm que tomar conhecimento de que o produtor ele vai ficar sempre aqui produzindo e não adianta exportar de fora, é um momento só, depois acaba perdendo o produtor, saindo da atividade, e aí vai faltar leite no mercado. Muitas vezes eu sou produtor de leite, muitas vezes a gente recebe no mês 2, 3 compradores de leite lá, um querendo explorar o outro para pagar um centavo a mais para aquilo ali. Mas por que numa hora dessa todo mundo não se une para que mantenha o agricultor no âmbito? Daí vira aquela exploração. Então, eu acho que nós temos que se organizar muito nessa questão da produção, né? E ter governo comprometido, subsidiado. Por exemplo, eu acho que esses países também subsidiam muito, né, o produto. Por isso que baixo custo no Brasil tem que voltar a subsidiar e ter preço, né? Ter o preço mínimo do produto, né? Tem que cair e para esse rumo. O governo tem que ter ação para ter preço mínimo. Nós não podemos ficar num planejamento que tu faz para ter para produção, e aí no preço tu não tem planejamento nenhum, tu não sabe o que tu vai. Tem planejamento da produção, tu não sabe, né? Então tudo que negócio tu vai fazer, ele acaba sendo vulnerável, né? Então, um contexto de governo que está se encaminhando bem, e tem todo um debate nesse sentido. Mas eu queria aqui, Miguel, falar um pouco nessa linha da agricultura, ações municipais. Eu acho que nós, com todo esse movimento que nós temos aí, de quase 3 milhões de litros de leite, o programa que nós criamos há 6 anos atrás, que é o Apoio à Bacia Leiteira, né? Ele está bastante dificultoso. Ontem nós conversávamos com o vice-prefeito, o prefeito de exercício, falta uma ação no orçamento, né? É impossível que Tupanciretã, um orçamento de 120 milhões, nós temos um orçamento muito pequeno para alavancar aqui para o acesso à produção, né? Acesso às propriedades, a questão mesmo do projeto que nós ainda, e hoje é lei no município, para a questão de tu poder ter empedramento dos estábulos, em volta dos estábulos, o acesso do caminhão. Muitas vezes o pessoal perde leite ainda nos dias de hoje, porque o caminhão não chega na propriedade, né? Isso ainda ontem foi colocado, essas questões. Então, a questão do maquinário, ter uma máquina grande para acompanhar, né, um planejamento
O pessoal pega de Fortaleza dos Valos, falando antes que nós temos umas maquininhas de emenda pequena aí, mas não consegue vencer. Todo mundo ocupa numa hora, aí não consegue, então quebra galho. O pessoal pega Fortaleza dos Valos e paga lá alto valor para fazer. Então o município subsidiado, colocar com o valor como vai estar no projeto ali, né? Tem subsídio, o agricultor pagar 40%, e isso, mas tem que o município conseguir isso. Até o presente momento nós não temos, né? Tem 3 tratores ali que é emenda de bancada, do Marcon, de outros deputados, né? E é isso só, não temos outras ferramentas. Então acho que precisa ter esse entendimento de que é preciso o município buscar as ações para poder fortalecer a agricultura familiar. O projeto da Porteira para Dentro não está avançando, precisa avançar, né? Um projeto também que ontem foi colocado na reunião, um projeto da piscicultura, de fazer a sudagem, né? Então essa foi uma medida que também foi um projeto de lei que foi feito, e o município fez um aditivo junto ao projeto, e hoje liberou, então parece que 1.000 horas para fazer aquele projeto lá, de 40% do agricultor paga, e fazer a sudagem, né? Mas acho que tem que ampliar, porque não vai pegar muito pouca gente, né? Que é para fazer os armazenamentos. Por exemplo, tendo água na propriedade, além da produção de peixe, tu tem armazenamento para estiagem, para ter. Depois ver aquele período ali do ano passado, de fazer os buraquinhos aqui e ali, tudo emergência. Então, tu tem um planejamento, tu já tem armazenamento de água de antes, né? Então, o contexto tem que avançar nessas questões. Então, um pouco dessas questões mais relacionadas à questão do leite, né? Eu queria aqui, Miguel, se tu me permite, ainda falar um pouco mais sobre as ações do governo, né? Agora mesmo vão ter o PAC, né? No Tupã-Seretão provavelmente vai ter, né? Vai ter recurso do PAC, né? Então vamos ter quase 2 trilhões de investimento do PAC no próximo orçamento do governo que ser feito. E isso é importante, de que os municípios, os prefeitos, independente da sua ideologia partidária, né? E que lá na eleição teve a eleição e passou a eleição, acabou. Acho que tem que respeitar o governo federal, não podemos abrir o bocão, falar mal daqui, falar dali, que muitas vezes acontece, de prefeitos vir nos meios de microfone e falar ainda que o governo PT é uma quadrilha, que o governo é ladrão, isso, aquilo. Essa coisa não pode sair da boca de um administrador público. A gente vê isso, né? Recentemente nós vimos aí um evento da escola militar, onde estava o presidente da CPI do MST lá, que hoje está trabalhando, e hoje teve esse dia o Zuco, e junto com o prefeito falaram inúmeros palavrão, né? A rádio estava transmitindo, teve que transmitir aqueles palavrão do nosso prefeito, né? Isso, a coisa não pode acontecer, né? Até mesmo o pessoal deles mesmo repreende, muitas vezes não gosta desse tipo de coisa, porque isso não ter um respeito com quem está governando esse país, né? E isso tem que ter. A gente tem a oposição, tem que ter, porque a oposição tem que respeitar, tem que dialogar dentro de um limite, né? Agora, esses palavrão de quem está administrando não pode acontecer, não vai progredir, né? E também tem que olhar que passou, isso agora é outro governo. Se nós olharmos o que está acontecendo hoje, né, quem está administrando o país, como é que está hoje a questão da joia, todo esse contexto do governo, todos estão sendo incriminados, então todo dia está aparecendo isso nas mídias. Então deixe que a justiça resolva esse problema, né? É com eles que vai resolver, e paga quem, né? Agora, quem está administrando tem que ter um contexto de que tem que respeitar a soberania do voto de cada cidadão, né? Que optou até isso, né? Eu queria colocar aqui que vai ter muito recurso na área social. A questão da Minha Casa Minha Vida, né? É uma realidade, está aí, né? Passamos aí, vai para 11 anos, não tem uma casa feita por trabalhador, uma casa popular. Faz 11 anos que não tem. A última foi do governo Luiz Adolfo, né? Então, assim, o programa Minha Casa Vida existia anteriormente. Por que não se fazia? Então, tem que ter um contexto de que tem que fazer casa para o povo morar. Tem que ter emprego, tem que ter casa, né? Tem que ter ações, e o governo está aí, vai ter essas ações. Todo dia não vence colocar a quantidade de medidas do governo direcionadas ao povo trabalhador, né? E a partir de agora estão elaborando o orçamento que vai para o Congresso. Hoje mesmo foi aprovado o arcabouço fiscal, né, Miguel? Isso é importante, a reforma tributária. Tudo é um contexto para melhorar o país, né? Mas nós precisamos que os municípios reconheçam, né, e tenha diálogo, porque está aqui, vai administrar aqui, quem está lá vai administrar lá. E vai ter que chegar na ponta, porque caso contrário, não chega na ponta se tiver esse nível de debate que tem que ter.
Então, eu queria ressaltar essas questões, né, e dizer que estamos aí trabalhando, independente da maneira, né. É claro que a gente lamenta esse tipo de ações, mas a gente não vai deixar de trabalhar e levar. Ontem mesmo fizemos uma reunião ótima com o vice-prefeito, né, com a coordenação, encaminhamento, enfim. É dessa forma, não adianta, né. Nós viver no mundo da raivosidade não vai a lugar nenhum, né. Tem-se oposição, tem governista, mas tem que ter. Uma ação que quero colocar para finalizar aqui, que é lamentável, é um projeto de lei que foi lá essa semana passada no Poder Legislativo, né? Não estou lá, mas a gente acompanha, ter uma ação de tirar um funcionário liberado para trabalhar para o sindicato, que historicamente, todos os países, pegar Julicati, todos os municípios da região têm, e historicamente, né? Agora, uma ação por raivosidade, por perseguição, né? Passou ontem na Câmara, de que um funcionário não vai poder ficar liberado no sindicato. Mas se nós temos no cartório eleitoral, se nós temos no fórum cedido pelo município, né? Até mesmo há pouco tempo tinha para a Imater, agora para o sindicato que representa 700 famílias, 700 funcionários, não ter... Para que esse tipo de perseguição? Só porque não pensa igual eu penso? Né? Esse tipo de coisa não funciona, então a população tem que começar a perceber esse tipo de coisa. A própria eleição direta de professores, isso é mais CC, porque não podia acontecer a eleição direta. Deixasse a eleição direta de professor, acabar com a eleição direta de professores. Né? Então, uma ação direcionada para que eu fique sempre mandando com a mão de ferro. Agora, a parte democrática, a parte de opinião livre, enfim, essas coisas não é bom para o crescimento da consciência das pessoas. Então, são ações assim que a gente observa, mesmo não estando nesse ambiente mais legislativo, mas a gente observa que isso não é bom. Né? Então, há uma coisa clara de perseguição, né? E eu mesmo estou aí, tem algumas questões aí relacionadas à questão da luta pela terra, a luta pela habitação, né? De pessoas que ficam aí achando que, né, a gente ajuda no conjunto, sempre vai ajudar para ter inclusão social. Mas muitas vezes eu me recebi um interdito proibitório do próprio executivo como se fosse ajudar a ocupar a área pública. Não, né? Entraram contra mim, né? Eu estou lutando pelo sem-teto para ter casa para morar, no programa Minha Casa Minha Vida, que o município desenvolva um programa dentro da área da FEPAGRO, mas nunca incentiva alguém que vá para cima dessas áreas. Né? Entraram com medida proibitória. É uma medida assim de perseguição, né? Para que não se mexa, deixa quieto, que está assim mesmo. Tem que ajudar o povo a se organizar para que tenha acesso a ter moradia digna, ter acesso à terra, ter acesso, como hoje se deu em Tupanciretã, 700 famílias ter um pedaço de chão e está contribuindo para o município. Então eu queria aqui agradecer, Miguel, esse espaço. Sei que tem muitas questões para tocar e a gente está sempre à disposição do que for possível para ajudar e para estar dialogando no município, no espaço daquilo que a gente consegue fazer, que é dentro da política também, que a gente está aí nessa questão da assessoria do deputado Marcon, né? E que com certeza trazemos os 400 mil reais aqui como discussão e vamos buscar muito mais que é preciso dentro do diálogo para as famílias que precisam do município. Esse é Claudemiro Cordeiro Santos, né, que solicitou um espaço para trazer essas colocações que você acabou de ouvir. O ouvinte Jorge está perguntando sobre a Coperterra e os caminhões que a Coperterra tinha aqui junto ao bairro Chiapeto, que era para recebimento do leite. Tem alguma informação do que aconteceu ali, Claudemiro? Ali na verdade foi a mesma coisa que aconteceu com a Copat, né? A Copat que trabalhava dentro do sindicato, que é a cooperativa de leite. A Coperterra, como outra cooperativa de joia, como outra cooperativa das missões, né, tiveram dificuldade naquele leite compensado, onde houve todo um processo de uma empresa que veio de São Paulo, depois veio para o Paraná, depois veio se instalar em Condor. E ela deu um golpe, essa empresa deu um golpe em todas as cooperativas, foram mais de 8. Né? Esse foi o começo do leite compensado, que é só esse ouvinte pesquisar, coloca aí leite compensado, que ele já vai ver tudo o que aconteceu, né? Que essa empresa então deslocou e todas as cooperativas foram isentas, mas foi preso esse empresário que captava, o posto de leite captava esses leites, que fazia sacanagem com o leite. É esse o contexto, né? Uhum. Então houve todo um contexto, a cooperativa Coperterra está em recuperação fiscal, como já houve, como outras cooperativas já houve, né? A Cotrijuí, por exemplo, é recuperação fiscal, que é uma cooperativa grande que tem em Juí, aqui, como outras cooperativas, a própria Copat aqui também. Então nada, a gente é uma questão de uns associados que resolve o seu problema lá, mas que eu estou falando o geral que aconteceu, uhum. Né? Então é isso, não é uma questão daquela cooperativa ou uma questão do leite compensado que aconteceu no estado e que teve culpado nessas questões. Daí houve todo esse problema que acabou
tendo prejuízo, não tendo retorno para o associado. Mas hoje a Coperterra está na recuperação fiscal, que tem um grupo de associados que responde, né, na recuperação fiscal. A ouvinte Fátima está perguntando sobre titulação na área da CIMEC. Segundo ela, o deputado teria enviado uma verba para agilizar esse processo. Até uma questão, como é já bem antigo, a gente vai falar toda hora aqui, né? Mas a questão que ela está falando é 250 mil reais que o Marcon disponibilizou para a regulação fundiária, né? Então, para o bairro Chapeta, para o bairro Moraes, as famílias da área verde, né? E o bairro do Frigorífico. Não foi executada, não foi perdido o recurso ainda, ele está em tramitação. Eu vi agora, há pouco dia atrás, o prefeito falou que essa área vai ser passada logo, então acredito que esse vai ser usado esse dinheiro, né? Porque foi feito o projeto de lei, eles mediram, quando lá visitou, essa senhora que estava, quando ele visitou sua casa lá, para fazer aquela a descrição de quem está morando aqui, quem está morando ali, todo um contexto, era sobre esse projeto. Então eles fizeram o projeto de identificação, e esse recurso é para medição, a parte do gel, né? Do total da área, identificando para a medição de cada um ali, o terreninho de cada um. Então esse recurso é para isso que foi dado. Não foi perdido ainda, mas ele está, se não vir a área do Estado logo, há a possibilidade de perder esse recurso, que é um recurso bom, né? 250 mil reais, que poderá fazer toda a medição que veio para isso, para a regulação fundiária. Né? Janete Jacob, bom dia de Santa Maria, os ouvintes da Rádio Tupã, a Leila Abílio, a Leia Abílio também dando uma abençoada quarta-feira, Daiane Castilho Gomes também dando um bom dia, companheiro Nenedes, a Daiane Castilho Gomes aqui. A Rosa Santos dá um bom dia, muito bem explanado, parabéns Nenedes, a Rosa Santos. A Linda Silva dá um bom dia, a Nilceu Silveira Oliveira também, a Lúcia Maria Pereira dando um bom dia, um bom trabalho a todos, a Ivone Almeida, bom dia Miguelzinho, igualmente Ivone. Ednei Rodrigues Correia, né? Bom dia Miguelzinho, um bom dia para o companheiro Claudio Miro, uma grande liderança que nós temos em Tupã, diz o Ednei. A Marinei da Silva desejando uma abençoada quarta-feira a todos, assim como a Tarsila Machado Rodrigues, Jaime Dias também, Cirlei Fener, Fabiola Cardoso, Neuci Pereira, Mariene Gelocha, né? Audiências que estão nos cumprimentando aqui, a Aline Veiga também nos dando aqui um bom dia. Bem, por solicitação, nós tivemos aí o espaço da participação do Claudemiro Cordeiro dos Santos, né? O Nenê, do Partido dos Trabalhadores, assessor parlamentar do deputado Nilson Marcon, que nos solicitou esse espaço e trouxe essas colocações. Claudemiro, obrigado pela visita aí, a gente fica sempre à disposição dentro das disponibilidades e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Miguel, e queria dizer que sempre à disposição, e cada vez que a gente vem aqui, as informações chegam até as pessoas. A realidade é isso, né? Que nós temos um veículo de comunicação que vai até as pessoas, e isso é muito importante para o conjunto da comunidade, e isso é um exercício da democracia também, de chegar até lá e as pessoas opinar. Olha que eu opino, pode ser o contrário, pode ser a favor, não tem problema. Importante que chegue até ele. Obrigado, Miguel. Bom, são 10 com 16. Nossa, 10 com 16, nós ainda temos uma agenda aqui com o pessoal do